atividade econômica ela vai demorar um pouquinho mais para se recuperar do que a maioria do mercado estava planejando, ou pelo menos pensava que seria, né? Vamos saber com Rafael Leão, que é partner da Paralaxis, como é que está o sentimento do mercado em relação à economia brasileira. Otimismo ou nem tanto? Oi, Luciane, é um prazer falar do Cascop TV. Bom, o que a gente tem visto é que os dados não corroboram com o otimismo tão cedo na economia brasileira como se imaginava, né? Tínhamos uma expectativa de que a economia brasileira fosse recuperar fortemente nesse segundo semestre de 2016. No entanto, a atividade tem surpreendido para baixo, né? Os últimos indicadores da atividade econômica de agosto, por exemplo, foram indicadores muito ruins, o que sugere que esse terceiro trimestre e o quarto trimestre podem surpreender com uma atividade ligeiramente negativa. E isso tem feito o mercado rever as suas projeções, né? E, inclusive, está corroborando com o cenário que a Paralaxis tem desde o começo do ano, de que a atividade econômica ela vai demorar um pouquinho mais para se recuperar do que a maioria do mercado estava planejando, ou pelo menos pensava que seria, né? O sentimento de otimismo teve uma influência do processo de impeachment, da conclusão dele? Com certeza. Teve a conclusão dessa crise política que se colocou sobre o Brasil gerou bastante otimismo. Na verdade, a expectativa foi mais feita em cima de uma esperança de melhora até do que uma expectativa concreta, né? Então, o povo brasileiro tem muita esperança, né? Os agentes econômicos do mercado brasileiro têm muita esperança de que as coisas vão melhorar, e de fato elas devem melhorar no médio prazo, né? No entanto, ainda vai demorar bastante. A gente está passando por um processo bastante importante de desalavancagem do setor privado, o que deprime o consumo doméstico brasileiro, enquanto que, por outro lado, as exportações líquidas, né, ou a demanda externa também não estão criando aquela atração para a economia brasileira, não estão puxando de uma forma pujante todo o setor para a gente crescer de uma maneira efetiva, né? Então isso tem tornado essa recuperação um pouco mais branda do que se esperava, né? Então vai demorar bastante tempo para a gente sair desse o que a gente chama de fundo do poço, né? Um baixo patamar de atividade econômica, no qual a gente ainda deve oscilar um pouquinho, pelo menos até meados de 2017, para que aí sim a economia brasileira comece a criar tração, gerar empregos, né? Então melhorar o mercado de trabalho só a partir daí, então. E o câmbio? Bom, o câmbio, essa é uma boa pergunta, né? O câmbio, ele deu um impulso, foi lá para muito próximo de R$4 por dólar, né? Quando ali sim estava numa taxa que a gente considera muito favorável às exportações brasileiras, né? Que cria atração em alguns setores dinâmicos da economia. No entanto, agora a gente já vê uma apreciação desse câmbio, né? O câmbio voltando para um patamar muito próximo de R$3, R$3,20, R$3,15, e isso então tende também a tirar esse fator de que poderia ser um driver de recuperação da economia brasileira, o que seria via setor externo, via exportações líquidas, né? Como a gente está tendo essa apreciação, isso também acaba afetando esses setores dinâmicos mais ligados à exportação do Brasil. E como você avalia a atuação do Banco Central no câmbio? Bom, a minha avaliação do Banco Central no câmbio é que, por enquanto, ele está fazendo um papel de deixar acontecer, né? Ele já teve muito mais atuante uma época, agora, sob essa nova gestão, é uma gestão que tem vamos dizer, uma permissividade, né? Ele deixa mais o câmbio flutuar livremente na direção do mercado e tende a defender menos, então, patamares de câmbio, né? A gente teve até umas exposições recentes do presidente do Banco Central, no qual ele disse que o câmbio seguiria sua tendência. Isso, ao nosso modo de entender, pode prejudicar a indústria brasileira, nacional, que durante muito tempo sofreu com um câmbio apreciado, né? A gente teve uma perda da indústria em relação ao PIB, né? Uma indústria que está desde 2013 em recessão e que agora estava ganhando um impulso com um câmbio desvalorizado e volta a ter um risco de perder com esse câmbio voltando a se apreciar, né? Então, a minha avaliação geral sobre a condução é de que a gente poderia defender um câmbio ainda num patamar um pouco mais desvalorizado para resgatar a nossa indústria, principalmente a relação do PIB industrial com o PIB total, resgatar essa participação com que a gente pudesse crescer, então, de fato, né, baseado numa economia um pouco mais industrializada, criando valor adicionado.
A sua opinião sobre a política monetária do Banco Central? Bom, o que a gente tem visto que a política monetária do Banco Central, o Banco Central iniciou um relaxamento agora dessa política monetária em 2015, na semana retrasada, no qual ele cortou 25 pontos base da taxa Selic, que foi de 14,25 para 14. Ainda uma taxa nominal alta e um juros real segue o maior do mundo, né? E no curto prazo esse juros real ele segue aumentando. Por quê? Porque a inflação já está numa trajetória de queda bastante pronunciada para esse ano e o juros real está abrindo, ou seja, está aumentando porque a inflação está caindo mais do que os juros. Então, no curto prazo, a política monetária ela segue contracionista e atrapalhando, de certa forma, a recuperação da economia, porque ela ainda acaba encarecendo o crédito, inviabiliza certos investimentos e faz com que a retomada da economia seja postergada, né? Então, na minha avaliação é que a política monetária do Banco Central ainda está um pouco atrás da curva, né, do que ele poderia estar, da função de reação do Banco Central, e isso faz com que ele, em algum momento, precise acelerar esse corte da taxa de juros, e é o que a gente acredita que possa acontecer no que vem, de que o Banco Central vai ter que iniciar um corte mais forte nessa taxa de juros para que ela ajude a recuperar e o Brasil saia desse patamar de baixa atividade econômica. Um corte mais forte nos juros básicos não poderia ocasionar uma situação como aquela no governo Dilma, em que a inflação disparou? Eu vejo que a situação e a conjuntura hoje é muito distinta, né? A gente tinha uma situação em que a economia crescia, que não havia quase espaço para crescer sem gerar inflação. Agora a gente está com bastante capacidade ociosa na indústria, a gente tem um alto nível de desemprego que também não tinha naquela outra época. Portanto, agora um corte da taxa de juros tende a, pelo contrário, estimular, ele tende a fazer a economia crescer sem gerar pressões inflacionárias, né? Então a gente está numa situação onde o corte de juros favorece, ele pode gerar crescimento e esse crescimento vem de uma maneira não inflacionária sem prejudicar nesse termo os agentes. Na verdade, vem até a melhorar, né, e contribuir com a recuperação econômica. Numa queda acentuada, uma derrubada da taxa de juros, como é que você acha que se comportaria o mercado de capitais, o mercado do capital especulativo? Eu acho que ele, num primeiro momento, ele pode ter dúvidas com relação a essa condução. Então, a gente pode ver, quando a gente olha a curva de juros do mercado, a gente pode ver alguma coisa dos juros futuros subir, ainda duvidando dessa capacidade de fazer uma queda tão abrupta, né? E por isso eles esperariam algo de uma subida posterior da taxa de juros, mas no entanto eu acho que eles vão ser convencidos com o tempo e olhando os indicadores econômicos de que existe espaço e é mais do que necessário e é uma condição bastante necessária de acontecer essa queda de juros para que o Brasil possa se recuperar e voltar dentro de padrões internacionais, né? Porque a gente está numa conjuntura onde o setor externo e países europeus praticam taxas de juros negativas e o Brasil ainda oferece a maior taxa de juros real do mundo, né? Então a gente está bem díspare com relação ao mercado. Essa posição de campeão no Brasil realmente não é nada confortável. Não é nada confortável e não interessa ao setor produtivo no Brasil, a não ser o setor especulativo, né? O que, de certa forma, também não vai contribuir tanto com a recuperação econômica brasileira. E a inflação? Qual é a projeção sua para a inflação aqui no Brasil? Bom, a gente está com a expectativa de que a inflação vai fechar por volta de 6,9 esse ano, né? E ano que vem a gente já vê uma inflação muito próximo da meta do Banco Central de 4,5, por enquanto é 4,8, mas provavelmente a gente vai rever essa projeção para algo muito próximo do centro da meta, que é 4,5. A gente vê um processo desinflacionário bastante importante por conta de uma distensão do mercado de trabalho, de uma capacidade ociosa elevada da indústria, um PIB potencial aliás, muito abaixo do PIB potencial brasileiro. Tudo isso gera pressão para que a inflação caia. A inflação já não tem tantos motivos, vamos dizer assim, para permanecer rodando em patamares muito elevados, né? Ela já tem, muito pelo contrário, ela já tem bastante espaço contratado de queda, né?
passando esses choques de custos que a gente teve nesse ano, como uma inflação grave no setor de alimentos, muito provavelmente, como alguns analistas climáticos, meteorologistas têm confirmado para o ano que vem, provavelmente não teremos problemas de seca, então isso vai aliviar bastante a inflação de alimentos. Os administrados não devem ser tão reajustados quanto foram em 2014 e 2015, né? Isso vai dar também uma ajuda bem forte para acontecer uma desinflação e, novamente, abrindo espaço para a queda de juros no Brasil. É possível vislumbrar um país com a inflação no piso da meta de 2,5% ao ano? Mas não é algo fácil. Primeiro, a gente tem um país com bastante carga inercial, bastante preço, indexação dos preços, né? Então isso gera uma dificuldade para a gente crescer sem gerar inflação. No entanto, eu acho que essa tem que ser cada vez mais um objetivo da política monetária e dos governantes, dos policy makers brasileiros, de trazer uma inflação para níveis bem condizentes com o mercado internacional, em torno de 3%, 2,5%, né? Esse tem que ser o objetivo. Eu não acredito que isso vá acontecer num curto prazo, não antes de 2018, não antes de 2019, mas eu acho que tem capacidade no médio e longo prazo o Brasil levar para a inflação a ter uma taxa muito menos expressiva do que foram nossos anos, né? Então é possível ter esperança. Com certeza. Eu acho que no médio e longo prazo o Brasil ele é um ótimo mercado consumidor, ele é um grande player internacional e com algumas reformas a gente vai ter sim essa capacidade de deixar a inflação em nível baixo, de ter uma taxa de juros em nível também mais condizente com padrões internacionais e voltar a crescer, né? Que é o principal, gerando emprego e, claro, buscando diminuir desigualdades dentro do Brasil e tudo isso. Rafael Leão, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luciene, muito obrigado. Luciene Miranda para a Ducascope TV.